Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos pregar mais uma vez hoje, segundona na lotérica, que é o lugar mais perfeito que tem para pregar. Amém, meus irmãos? Não sei se a bateria vai durar não, mas vamos pregar assim mesmo. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes mais uma vez, pela misericórdia do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A paz do Senhor Jesus seja na sua vida, meu amado amigo, meu amado ouvinte. Irmãos amados, na palavra do Senhor Jesus, será mais uma vez pregada. Jesus, ele deu uma ordem à sua igreja. Raramente vemos essa ordem sendo cumprida. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus deixou bem claro: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele diz por todo mundo: pregai o Evangelho a toda criatura. Os que crerem, forem batizados, serão salvos, mas aos que não crerem, já estão condenados. Então a ordem de Jesus para aqueles que seguem fielmente a palavra dele é que pregue o Evangelho. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não deixou espírito de covardia na qual aqueles que receberam o espírito dele. A Bíblia diz que Deus deu espírito de ousadia, valentia. Será que esse espírito ele permanece? Será que esse espírito permanece dentro de muitas congregações? Será que encontramos pessoas com a ousadia do espírito de Deus nos dias atuais? Porque, meu amigo, se a gente olha agora para a palavra de Deus, a gente vê que apóstolos morreram pelo Evangelho de Cristo. Os 12 apóstolos foram mortos. O último deles foi Paulo, foi decapitado. A gente olha para os tempos da Inquisição, em que a Igreja Católica matou milhares de cristãos, de diversas formas covardes. Nós vemos que nenhum deles tiveram medo. Eles se negavam a negar o nome de Deus. Eles tinham a opção: olha, vocês blasfemam contra o nome de Deus, vocês blasfemam contra o nome de Cristo, nega esse seu Jesus, e nós livramos vocês hoje, agora da morte. Nós temos esse poder. Pois eles rejeitavam essa opção. Eles se entregavam a serem queimados, a perder sua cabeça, ou seja, ousadia. Aí a pergunta é: Jesus ele deu espírito de ousadia, coragem para os cristãos anunciar o Evangelho. Se você não tem coragem de anunciar o Evangelho, será que não vai negar Jesus na hora que a coisa apertar, não? Será que quando o plano do anticristo começar a ser executado na terra, será que não vão negar Jesus, não? Essa é a pergunta. Jesus falou que nós temos que chegar ao aperfeiçoamento da fé. Será que pelo menos estamos a buscar o aperfeiçoamento da fé, meu amigo? Porque a Bíblia diz que Jesus aperfeiçoa. Jesus ele chega a dizer: sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus não tem aperfeiçoamento. Sem Jesus não tem coragem. Sem Jesus não tem ousadia no homem, na mulher. Sem Jesus Cristo não tem a salvação. Sem Jesus Cristo o homem continua em trevas. Sem Jesus Cristo o homem continua perdido. Quando eu não tinha Jesus, eu era perdido, meu amigo. Era noites e noites na droga, na cocaína, cachaça, cerveja, pinga, loló, tudo que não presta, tudo que não prestava saía da minha boca. Hoje não, minha boca é para glorificar Deus, não só de palavras. O meu corpo também tem que glorificar Deus, no que eu penso, no que eu falo, no que eu faço, no que eu executo. Porque a Bíblia vai te dizer em Tiago 1,22: não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes. Então muitos vão dizer naquele dia: mas Senhor, curei em teu nome expulsei os demônios, fiz isso, fiz aquilo, sinais e prodígios, cultos, missas, sacrifícios, peregrinações. Mas ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, porque eu não vos conheço. Como assim? Preguei teu nome, não faltei um culto, era dizimista fiel, fiz coisas boas. Como assim apartai-vos de mim? A Bíblia diz que a salvação vem pela graça.
não precisa da obra. A obra tem que ter, mas não é ela que salva. Tem que ser bom, mas não salva. Tem que fazer o bem, tem que fazer caridade sim, mas isso não é um mérito de salvação. O que vai salvar? Jesus falou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então façamos a vontade do Pai, façamos a vontade do Senhor, para que nós possamos assegurar nossa alma na mão de Cristo. Nas mãos de Cristo nós temos que assegurar nossa alma. De nós mesmos não flui nada de bom. Se eu falar que eu sou bom, eu sou mentiroso. Nem Jesus pegou essa glória para ele. Disse que foi bom mestre. Jesus falou o quê? Bom é só o Pai, bom é só o Pai. Então Jesus falou que bom é só o Pai. Jesus poderia pegar essa glória para si? É claro que sim, mas ele disse bom é só o Pai, então não tem um bom sequer. A Bíblia diz que Deus olha para a terra, ele procura um bom sequer, ele não encontra. Ele procura um justo sequer, ele não encontra. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão afastados da glória, da presença de Deus. Então o que é necessário? Se arrepender. Provérbios 28, versículo de número 13. O que esconde os seus pecados, ele nunca vai prosperar diante de Deus. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Então esconder o pecado, arrumar justificativa, falar, olha, isso não tem nada a ver. Não, um pouquinho não tem nada a ver. O que a Bíblia diz? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, amigo. O fermento é o pecado. O fermento é qualquer, representa, ele está a representar o pecado. Um pouquinho de pecado, um pouquinho de cervejinha, uma mentirinha pequena, a mentirinha do bem, para se beneficiar, ela contamina toda a alma, porque agora abriu-se uma brecha para uma mentira maior, abriu-se uma brecha para se tornar um homem beberrão. E nós estamos vendo nesse momento cristãos que falam que não tem nada a ver, beber um pouquinho, a mentirinha do bem. Nós estamos vivendo essa apostasia na terra. Isso é apostasia, isso é um sinal da apostasia. Acorda para a realidade, esse é um sinal da apostasia. Onde quase nada mais é pecado, onde tudo está passando despercebido, todo mundo fingindo que não está vendo nada de errado. Mas a Bíblia diz, aquele que encobre os seus pecados, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que confessa diante de Deus, o confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Qual que é o nome que se resume a isso? Arrependimento. O arrependimento, ele consiste nisso: confessar e deixar. O arrependimento não consiste só eu chorar agora, falar, Deus me perdoa, mais tarde, daqui uma semana eu estou lá de novo, no mesmo ato, na mesma fala. Isso não é arrependimento. O arrependimento é aquele, confessar e deixar. O que Jesus fala acerca do verdadeiro arrependimento? Nós vemos nas parábolas. Jesus, ele se encontrava com os pecadores. Os fariseus reprovavam aquilo. Jesus falava, vai, não peca mais. Jesus se encontrou certa vez com uma mulher prostituta. Os fariseus falavam que pela lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada. E pela lei de Moisés era morto o adúltero, o que se prostituía, era morto a pedrada, sem misericórdia. O que Jesus falou? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus levanta a cabeça, depois de estar escrevendo na terra, no chão, ele olha e não vê mais ninguém. Ninguém ficou, todo mundo tinha pecado. Todo mundo olhou para si, nossa, não é de ver que eu peco mesmo? Nossa, eu tenho mentido, eu estou cheio de rancor, cheio de ódio, inveja. Eles olharam para si, eles viram que eles tinham pecado. Viam, quem sabe, que a malícia estava guardada na sua mente, ninguém via, mas Deus via. Quem sabe eles encontravam que eles tinham ódio do seu próximo, mas eles queriam pregar o amor, falavam, prega o amor, mas eles encontraram no seu coração ódio. Então Jesus foi sábio. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
A Bíblia diz que aquela mulher prostituta não foi apedrejada. Olha só o que é arrependimento. A mesma mulher prostituta, Jesus fala, vai, não peque mais. Se ela não tivesse encontrado com Jesus, pela lei de Moisés, era sem misericórdia, olho por olho, dente por dente. Pecou, tem que receber a sentença do pecado, Romanos 6:23, é a morte. Mas pela graça de Jesus, nós temos o perdão, aonde Jesus falou para essa mulher, vai, não peca mais. A mesma prostituta, Maria Madalena, foi que anunciou a ressurreição de Cristo. Após o terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ela saiu pregando isso. Veio, isso é arrependimento. Deixou de ser prostituta e se tornou uma pregadora das boas novas. Anunciou que Cristo tinha ressuscitado e que não estava mais entre os mortos. Então veja, o arrependimento, meu amigo, ele não muda só a capa por fora, não. Porque religião faz isso, coloca a capa. Eu coloco a roupa, a Bíblia debaixo do braço, eu me glorio porque eu tenho um título agora de bispo, de presbítero, pastor. Quem sabe porque eu sou evangélico. Eu tenho 40 anos de evangélico. Eu nasci no berço católico. Vai se gloriar pela religião. Só que a transformação, ela vem quando o homem confessa e deixa. Quantos que não tem uma religião, mas é mentiroso? Quantos que tem religião, é velho na religião, mas é adúltero, está no terceiro casamento, está no segundo casamento com a esposa viva? Quantos? Com a mente maliciosa, mas ele se gloria, ele diz que ele tem uma religião. Então nós temos que tomar cuidado. Olha o que a palavra de Deus, ela diz em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, versículo 26 e versículo 27, aqui diretamente tem uma mensagem para todos que se julgam ser religiosos, para todos aqueles que se julgam ter uma religião. Nosso país, a maioria é religioso. A maioria do nosso país se confessa ser católico, ser evangélico, ter alguma religião que crê em Deus, que crê em Cristo. E olha só a mensagem, essa é a mensagem, Tiago 1, versículo 26. Graças a Deus. Está escrito assim na palavra de Deus: se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Jesus, ele vai dizer no versículo 27, a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Então Jesus falou o que é religião, e ele falou o que acontece se alguém diz que tem uma religião e não refreia sua língua. Tiago 26. Se alguém entre vós, será que alguém aqui no meio cuida ser religioso? Será que alguém aqui no nosso meio cuida ser religioso? Jesus, ele diz, se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes a sua religião se torna vã, ou seja, se torna imprestável, não tem utilidade. Então Jesus falou, nós temos que refrear a língua. Se torna vã ter uma religião e ser fofoqueiro, ser mentiroso e ter uma religião não adianta nada. Não adianta ser católico também ser injusto, não adianta ser evangélico e também ser caloteiro, não adianta uma religião, não adianta crer em Deus e não obedecer a palavra. Tiago capítulo 2, tu crês que é um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e se estremecem. Então não adianta somente crer em Deus, o que adianta é crer em Deus e obedecer. Não adianta somente ter uma religião, adianta ter Jesus como Senhor e caminhar como Jesus assim nos ensinou, caminhar como Jesus caminhou também. Aquele que diz ter uma religião, não refreia sua língua, antes engana o seu próprio coração. Quantos que não está enganando o seu coração? Quantos que tem assim enganado o coração? O seu próprio coração, por dizer ter uma religião e não ter os cuidados de refrear do próprio pecado. Porque
Porque o pecado ele nos cerca a todo momento, a todo instante. Nós estamos vivendo um momento na terra onde o amor de muitos tem se esfriado. Onde o amor de muitos tem se esfriado. E é por isso que nós pregamos a palavra de Deus, porque através da mensagem do Evangelho, Jesus, ele traz a pessoa a se tornar uma pessoa quente novamente na fé, uma pessoa fervorosa na fé novamente. Então quem tem ouvidos ouça o que diz a palavra de Deus, pois vou continuar assim, anunciando a mensagem conforme a vontade de Deus. Vou dar pausa. Dá uma pausa aqui. Graças a Deus. Olha só o que está escrito em Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, sabemos que Deus nunca teve prazer na morte do ímpio. Que Deus estava falando diretamente com Israel. Deus estava falando diretamente com Israel, mas porventura Deus não continua a falar até hoje através de sua palavra conosco. Digo eu, não tenho prazer na morte do ímpio. O que é o ímpio? O homem que caminha conforme os desejos do seu coração, conforme o desejo do coração, e não conforme o desejo do coração de Deus. Jeremias ele falou: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Então espera aí. Então nós temos que caminhar conforme a vontade de Deus. Caminhar conforme o coração, a Bíblia diz: o coração é enganoso. O coração é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Ah, mas eu sou bom, faço bem. Não, a Bíblia diz que não tem um bom sequer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes espera que ele se converta e viva. Deus ele espera que todo ímpio, todo homem que tem a permanência na prática do pecado, ele espera que se arrependa, ele espera que se converta. Porque a conversão, meu amigo, ela não consiste em eu escolher uma religião e seguir uma religião. A própria palavra conversão, ela já mostra o significado que é mudança. A conversão é uma mudança. A própria conversão ela muda. Ou seja, se caminhava em trevas, agora caminha em luz. Se era mentiroso, agora vai ter que se tornar verdadeiro. Isso, lembrando que só quando se tem o encontro verdadeiro com Jesus. Se era bêbado, agora passa a ser sóbrio, andar sóbrio. Jesus fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Sejam sóbrios e vigilantes até a volta do vosso Senhor. Então a conversão não consiste em eu falar: eu tenho uma religião, nasci católico, vou morrer católico. Não. A conversão ela vem na mudança. Se era mentiroso, fala a verdade. Isso só quando tem encontro com Cristo. O novo nascimento, a morte do velho homem, é necessário na vida de todo aquele que crê em Deus. É necessário na vida de todo aquele que tem ansiedade e o desejo pela salvação. Por isso que em Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, na carta aos Romanos, Paulo ele fala o seguinte. No primeiro versículo, Paulo ele vai dizer algo muito importante. Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus superabunde? De forma nenhuma. Paulo ele faz a pergunta e responde: vamos permanecer no pecado para que possamos gozar da graça de Deus, aproveitar da graça de Deus? Paulo fala: não, de forma nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos continuar pecando?
Então está aí um segredo. Morrer para o pecado é necessário. Morrer para o pecado é a única forma de estar vivo para Deus, vivo para Cristo. Porque a Bíblia vai falar em Apocalipse capítulo 3, acerca de uma igreja que estava morta. Falava que era rica, tinha ouro, tinha prata, tinha belas joias, belas roupas. E Deus falou: não, vocês não são ricos, vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados. Deus falou assim para aquela igreja que está lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Ah, mas como assim? Tenho riquezas, tenho ouro, tenho prata, tenho roupas de escarlate pura. Como que sou pobre se tenho ouro? Deus ele fala pobre porque a maior riqueza não ganhou ainda, ganhou a riqueza desse mundo. Pode ter ganhado um carro, comprando, trabalhando duro, conquistado a casa, mas a maior riqueza não é a que está na terra, a que está lá no céu, a qual Jesus falou: aquele que buscar ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que buscar perder a sua vida, achá-la-á. Do que adianta o homem ganhar esse mundo, ganhar o mundo inteiro, conquistar coisas na terra, se ele não conquistou primeiro no céu? Então agora fica fácil de entender o que Jesus falou: não acumuleis para si tesouro na terra, onde a traça a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas acumulais para si tesouro no reino do céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam, nem roubam. E aí Jesus fala mais ainda em Mateus 6,33: e não acumuleis para si tesouro na terra. Na verdade Jesus fala: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que essa geração que nós estamos vivendo, ela tem buscado o reino de Deus? Será que nós que estamos caminhando pela terra, dizemos que cremos em Deus e dizemos que temos o desejo da salvação, será que estamos buscando o reino de Deus? Será que estamos priorizando o reino de Deus? Porque trabalhamos, comemos, descansamos, bebemos, fazemos diversas coisas, e com tudo isso as pessoas dizem que não tem tempo para Deus. Com tudo isso as pessoas sempre vão se colocar indisponíveis para Deus. E a pergunta é: será que estamos buscando o reino de Deus? A Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não vem com aparência exterior, não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito, ou seja, alegria no Espírito, paz no Espírito. Isso é o reino de Deus. Buscar o que comer não é o reino de Deus. Buscar o que vestir não é o reino de Deus. Jesus fala: olha os pássaros, não plantam, não colhem, vosso Pai Celestial dá o alimento cotidiano deles. Pois não são vocês não valem mais do que os pássaros? Jesus pergunta, vocês não são mais valiosos que os pássaros? Por que essa ganância então? Por que preocupado? O que vou comer amanhã? O que vou vestir amanhã? Jesus fala: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não estejam ansiosos quanto o que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã, o que vai calçar amanhã. Basta cada dia o seu mal. A Bíblia só dá um indício: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas vos será acrescentada. Você pode descansar igual os pássaros descansam. Não precisa ficar se matando, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar com insônia. Só tem uma coisa: busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca só satisfazer a Deus. Esquece tentar agradar todo mundo, esquece tentar trazer uma boa imagem diante dos homens, esquece tentar agradar o mundo. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, esquece as demais coisas. Trabalha sim, mas busca primeiro o reino de Deus. Trabalha sim. Paulo fala: aquele que não quiser comer, também que não trabalhe. Então Jesus, quando fala busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando para priorizar, fazer a vontade de Deus. Vemos que não está assim mais. Vemos que não está assim mais. As pessoas trabalham para conquistar as suas coisas. As pessoas buscam bens materiais.
buscamos primeiro as demais coisas e vemos que o reino de Deus está sendo deixado por último. Vemos que o reino de Deus está sendo esquecido por muitos, onde muitos buscam ter uma boa vida na terra, buscam ter a despensa cheia, trabalho para ter condições de satisfazerem a si, mas e o reino de Deus? E o reino de Deus? Devemos trabalhar, devemos ter o dinheiro para poder nos sustentar, mas e o reino de Deus? Será que você tem buscado ele? Porque a Bíblia vai dizer: nada trouxemos para essa vida, e certo é que nada levaremos também dessa vida. Então, se não trouxemos nada para essa vida e não vamos levar nada, então por que tanto se apegar com tais coisas? Por que tanto zelo pelas coisas terrenas e materiais e pouco zelo para com a salvação? Acorda para a vida, meu povo. Acorda para a vida, cidade de Goiânia. Acorda para a vida, bairro da Vitória. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Acorda para a vida. O que é a nossa vida nessa terra? Tiago capítulo 4. Digo-vos o que é a vossa vida, pois não é como um vapor, é como um vapor que vem e se desvanece. A mesma hora que estamos aqui, meu amigo, não sabemos se mais tarde vamos estar. Mesma hora que eu estou pregando aqui, não sei se mais tarde amanhã eu vou poder pregar. A mesma hora que você está com saúde, meu amigo, de repente, você não sabe como que está a sua saúde, pois nós somos surpreendidos. A nossa vida é como um vapor, rapidamente se passa. É por isso que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É por isso que em Isaías 55, versículo 6, a Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Deus, e Ele se compadecerá de vós. Torne para o nosso Deus, pois Ele é benigno e misericordioso em perdoar. Então em Isaías ele diz: busca o Senhor enquanto você pode achar. O que você espera, meu amigo, após a morte? A Bíblia fala o que espera, mas o que você em seu coração acredita que vai alcançar após a morte? Já cai por terra quando se lê Hebreus 9, 27, que após a morte não vai descansar, não acaba tudo, acabou, não tem mais nada. Não, cai por terra que não existe a reencarnação, também não existe o purgatório. Então o que existe? Jesus fala, Hebreus 9, 27, para o homem está ordenado morrer uma única vez só, uma só vez. Após a morte segue-se a juízo. Então, se está ordenado uma só vez a morte, morrer uma única vez, então não tem como reencarnar, porque teria que nascer de novo, ou sei lá o que acontece. Já cai por terra a reencarnação, é uma só morte. Após a morte não existe purgatório. Por quê? Porque após a morte é juízo. O que é esse juízo que a Bíblia diz? Não é um juízo final em que todos vão ser julgados, onde estarão grandes e pequenos, onde vão ressuscitar os mortos. Após a morte segue a juízo, Hebreus 9, 27. Ou seja, será dado a cada um segundo o que cada um escolheu nessa vida, o céu ou o inferno. Então a Bíblia ela está a dizer sobre dois caminhos, duas escolhas e duas eternidades. Uma de sofrimento, que é no inferno, e a outra que é o descanso eterno, que se chama o seio de Abraão. Na verdade não o descanso eterno, mas o descanso daqueles que partem nesse exato momento. O seio de Abraão é o descanso não eterno, é o descanso daqueles que agora descansam em Cristo. O inferno é diferente do lago de fogo e enxofre. O inferno é o lugar daqueles que descem agora por não querer a Cristo, por simplesmente rejeitar a Cristo. Então
É esse juízo que está escrito em Hebreus 9:27. Deus ordenou morrer uma só vez. Posso acreditar em purgatório, em reencarnação. Eu não vou mais do que estar acreditando em fábula e em mentira. Eu não vou mais do que estar querendo ir além do que a Bíblia diz. Ou seja, eu vou estar escolhendo acreditar numa fábula. E de fábula já estamos cheios na terra. De mentiras já estamos fartos na terra. De enganadores já estamos cheios na terra. Então a Bíblia fala bem claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33. Não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque Deus sabe, se você morrer desconcertado, ou seja, em seus próprios caminhos, o inferno já está a te esperar se você não se arrepender. É por isso que a Bíblia diz, Deus se ira todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que Deus não se ira. Deus não mudou, meu amigo. O coração do homem mudou. A terra se modernizou. Mas a Bíblia, ela não mudou. Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus falou, passará os céus, passará a terra, mas só não há de se passar as palavras de meu Pai. Então a palavra não passa. A palavra ela não moderniza, ela é atualizada para todas as gerações. Se vivemos mais 10 mil anos na terra, a palavra vai continuar sendo válida. Se a terra não tiver mais trabalhadores, só máquina, não importa se vai ter a tecnologia avançada, a palavra se aplica para qualquer geração. Não importa. Então nós temos que crer na palavra. Não importa quantas religiões tenham na terra, não importa o que crê cada religião. Não, nós temos que respeitar o que? A palavra. Eu vou respeitar a palavra ou vou respeitar uma religião? A palavra me fala que é uma só morte. A religião fala que eu vou reencarnar. A palavra fala que após a morte eu vou ter que deparar com o juízo. A religião fala que eu vou para o purgatório. A Bíblia fala que existe céu e inferno. A religião me mostra uma terceira opção, aonde existe um purgatório, uma purificação. Então o que eu tenho que defender? Eu tenho que defender o que é verdadeiro. Eu tenho que defender a palavra de Deus. Eu tenho que ser um cristão verdadeiro e não um religioso. O religioso defende as coisas da terra e a religião é da terra. Jesus ele não deixou religião, ele não revelou religião, ele não foi fundador de religião, não. Jesus ele só veio fazer uma coisa. Ele veio salvar os que se haviam perdido, mas como que ele salva? Através da palavra. Aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do Evangelho. O que é o crente? O que crê na palavra de Deus é o crente. Crente é aquele que crê. Crente vem de crer. Se você crê em alguma coisa, você é crente. Você crê na palavra de Deus, você é crente. Se você crê na ciência, você é crente na ciência. Você crê nas religiões afro-indígenas, as religiões umbanda, quimbanda, você é crente naquela religião. Mas a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os que crê, pela loucura da pregação do Evangelho. E o que Paulo fez? Ele pregou aonde não recebiam Jesus como Senhor, ou seja, ele fez uma loucura. A pregação de Paulo foi uma loucura para os judeus que não criam em Jesus. A loucura da pregação de Paulo foi uma loucura para os fariseus, para os saduceus, para os jebuseus. Os religiosos da época rangiam os dentes, não aceitavam. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do Evangelho. É o que eu estou pregando. Eu não defendo a religião A para atacar B. Seria uma hipocrisia. Eu sou cristão, não sou evangélico, não sou católico, não tenho nenhuma outra religião. Eu tenho somente Jesus como meu Senhor. E sou cristão porque sigo a Cristo. Porque não somente creio em Cristo, mas sigo a Cristo. Porque não vou além do que a Bíblia me ensina, não vou além do que está escrito. E não podemos, Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, ele ensina nós a não ir além do que Jesus nos revelou, além das Escrituras. Paulo ele diz que nós não devemos ir além das Escrituras. Uma das cartas que foi escrita, ele diz que nós não devemos ir além do que está escrito. Então está na hora de tomar uma decisão. Escolher a Cristo ou uma religião. Escolher seguir a palavra de Deus
ou seguir a palavra dos líderes? Está na hora de escolher ser guiado pelo Espírito Santo de Deus ou ser guiado pela palavra dos líderes, dos padres, pastores, bispos, apóstolos. Será que é confiável? O que é mais confiável? Ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso é o mais confiável. A Bíblia diz em João capítulo 14 que o Espírito Santo de Deus, ele vos ensinará, ele vos guiará, ele vos fará lembrar de todas as coisas que nós temos ouvido da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou: examinai as Escrituras, medita nas Escrituras noite e dia, pois nela vocês vão encontrar a vida. Nós temos que meditar dia e noite, noite e dia. Sabe para quê? Sabe por quê? Para nós nunca deixarmos o temor de Deus, para o diabo nunca roubar a semente, a palavra que nós temos ouvido, para nós nunca esquecermos dos caminhos do Senhor, a qual nos foi ensinado. Temos que meditar dia e noite, para nós podermos realmente ser aperfeiçoados pelo Espírito de Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 5. Uma pregação que veio da parte de Jesus. Ele começa dizendo, o versículo de número 36: nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então, nós temos que ser pessoas decididas e determinadas e falar a verdade. Se é sim, diga sim. Eu acho, é procedência maligna. Se você não tem que falar não, é não. Eu acho, é procedência maligna. E muitas pessoas têm caminhado para o inferno por essa procedência de engano, do eu acho. A Bíblia fala que não pode. Eu acho que pode. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que Deus só quer o coração. Eu acho, é procedência maligna. É por isso que a Bíblia diz: de tudo que você tem ouvido, tudo, você está ouvindo, tudo que você tem ouvido. Você está ouvindo agora essa pregação? De tudo que você tem ouvido, examina tudo. Examinai tudo, retende o bem. Então, a Bíblia, ela nos mostra um exemplo. A igreja de Beré, está lá no livro de Atos, Apóstolos, capítulo 17. A igreja de Beré era um povo que escutava a pregação dos apóstolos. Sabe o que eles iam fazer? Oh, glória a Deus, amém. Hoje é vitória. Hoje vai cair vitória. Deus está abençoando, Deus está prosperando, Deus está abrindo porta. Espera aí, o que eu vou fazer? Amém, glória a Deus, eu recebo. Não. A igreja de Beré, eles examinavam nas Escrituras. Eles corrigiam diretamente na Bíblia para ver se estava ouvindo era verdadeiro ou se era procedência duvidosa. Tá? A igreja de Beré ouviu os apóstolos pregar. Os apóstolos nunca pregaram heresia, pregavam o que dizia a Bíblia. Eles que estavam lá reunidos, durante o culto e após o culto, estavam examinando nas Escrituras. Será que nós estamos vivendo isso ainda? Será que isso ainda se aplica para os dias de hoje? Será que nós estamos sendo semelhantes, o povo de Beré? Dizemos que temos uma religião, dizemos que vamos morrer católico, nascemos católicos, somos evangélicos. E será que tais religiões estão sendo, como que eu posso dizer, zelosas com a palavra de Deus? Será que tais pessoas que dizem crer em Deus, dizem ter uma religião, estão sendo zelosos quanto ao que diz a palavra de Deus? Então, continuando o versículo 38. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Nos tempos antigos era olho por olho, dente por dente. Tempo da lei. Se matava, morria. Se roubava, cortava a mão. Se adulterava, era apedrejado até a morte. Versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nos tempos antigos era olho por olho, dente por dente. Hoje já não é assim mais. Hoje é a graça de Cristo. O pecador hoje ele tem a oportunidade de se arrepender, consertar
Glória a Deus. Acabou a bateria da caixa. Sabia que não ia durar. E durou 40 minutos. Excelente. Glória a Deus, meus irmãos. A lotérica tá cheia até agora. A bateria acabou. Que decepção, hein, meus irmãos. Aí, ó. Lugar bom pra pregar aqui, ó. As pessoas ouvem sem querer mesmo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Tem que ouvir, né, meus irmãos? A palavra tem que ser pregada, né? Deus venha prosperar essa palavra no coração deles, né? Mesmo que for um pouco tempo pregado, mas Deus venha prosperar nessa mensagem no coração de cada um deles, né? Deus venha prosperar, fazer essa mensagem penetrar no coração dessas pessoas, né? A gente faz tudo que pode, né, meus irmãos? Faz tudo que pode. Como aquela parábola dos servos. Eu não lembro qual parábola que é agora. Dos servos. Eu não lembro. A parábola diz o seguinte. Que Deus enviou os servos dele a convidar as pessoas, né? E a festa logo se encheu, né? E Deus mandou obrigar eles a ir. Vai lá. Na verdade o rei obrigou, né, os seus servos a voltar lá de novo e obrigar eles forçar eles a entrar na festa, né? É isso que a gente está fazendo quando a gente está pregando a palavra aqui. A gente está obrigando eles a entrar. Está obrigando eles a ouvir a palavra. Então isso aqui é por amor que a gente faz, né? Com pouca força mesmo. A gente busca fazer o melhor, mas nem todos dão crédito, né? Então é isso aí. Deus abençoe e prospera cada um.